Não existe amanhã. Hoje o nosso tema é sobre o próximo passo da sua jornada do investidor, que diz respeito aos investimentos. Mas antes de aprofundar nesse tema, iremos começar com o primeiro passo dentro desse horizonte de investimentos, que diz respeito à sua reserva de emergência. E como o próprio nome diz, reserva de emergência é para momentos de emergência. Aqui vamos tratar esse assunto com produtos que sejam seguros e que possuam liquidez. Aqui a gente tem uma gama, inclusive, grande de produtos. Nós podemos iniciar com o Tesouro Direto, através do Tesouro Selic, que existe o resgate diário. Nós podemos também trabalhar com os títulos de renda fixa CDB, de liquidez diária, que a partir de R$ 50 você consegue fazer aportes. Também temos fundos de investimento no perfil de renda fixa, que também possuem liquidez diária. Então aqui, uma vez que você passou ali da fase de organização, da fase de conhecer as suas despesas e buscar sobras para que você possa investir, chegou o momento de você iniciar esse colchão de segurança que a gente utiliza como termo muito aqui no mercado financeiro como reserva de emergência. Então, o que é a reserva de emergência? Nós temos que trabalhar nesse horizonte de emergência, um horizonte de 6 a 12 meses das despesas fixas. Esse é o termo mais correto utilizado pelo mercado financeiro. Porém, no perfil mais conservador, eu oriento os meus clientes para a gente trabalhar no mínimo 6 meses das despesas totais. Então aqui, mais uma vez, é de extrema importância você conhecer as suas despesas, porque uma vez que você conhece as suas despesas, você consegue calcular qual que vai ser a sua necessidade na reserva de emergência. Então, mais uma vez, aqui nesse tipo de colchão, né, nessa primeira etapa dos investimentos, você precisa procurar investimentos que sejam seguros e que possuam liquidez diária. Liquidez diária diz respeito ao resgate imediato, que geralmente, ao ter essa liquidez diária, você consegue resgatar e transferir esse recurso imediatamente, no mesmo dia. Então, a gente pode, inclusive, utilizar investimentos até 5 dias para resgate, né, que são os conhecidos como D5. Então, você resgata num dia e daqui 5 dias esse recurso fica disponível na sua conta. E você pode me perguntar, Igor, como que eu vou escolher Tesouro Direto, como que eu vou escolher um CDB, como que eu vou escolher um fundo? Então, nesse ponto, entra a questão de você estudar e buscar informações, né? Basicamente, Tesouro Direto, através do Tesouro Selic, você tem muita segurança, inclusive o Tesouro Direto é considerado no mercado financeiro como um investimento sem risco, né? Então, podemos classificar que ele é o investimento mais seguro dentro aqui do Brasil. Porém, os títulos de renda fixa, né, para liquidez diária também seguem a mesma linha de segurança, uma vez que você possui também a garantia do FGC, que mais para frente a gente pode entrar nesse detalhe explicando o que é o Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente, você pode ter investimentos até R$ 1 milhão dividido em 4 instituições. Então, o valor máximo em cada instituição de R$ 250 mil. Com isso, caso essas instituições cheguem a decretar falência, né, fechar as portas, você tem a garantia de receber esse valor, esse montante até R$ 1 milhão de volta, sem nenhuma perda. Então, tanto os produtos do Tesouro Direto como os produtos, né, dos títulos bancários com a garantia do FGC, você não corre nenhum risco. E aqui eu trago um pouco também da minha história lá em 2016, quando eu comecei a montar a minha reserva de emergência e, inclusive, ficamos, né, eu e a Flávia, ficamos preocupados se o recurso que nós estávamos aportando no Tesouro Direto era seguro. Então,
é natural que, ao você ter essa possibilidade de investimento, você possa se sentir um pouco inseguro com relação a esse investimento. E é totalmente natural, porque isso não é o seu costume, né? Então, eu sempre oriento os meus clientes quando eles vão abrir a conta, né? Então, a gente está falando de reserva de emergência, então, a princípio você precisou abrir uma conta em algum banco ou alguma corretora. E aqui, né, quando você vai abrir a conta, é necessário que você tenha o preenchimento do seu perfil de investidor. Então, eu sempre aconselho os meus clientes a buscar preencher um perfil mais conservador possível, porque aí, com o tempo de experiência e estudo, né, com a sua educação financeira, você vai tendo mais segurança e vai evoluindo no seu perfil de investidor. Então, não existe problema nenhum você iniciar os seus investimentos com o perfil conservador, que é o perfil que tem mais medo, né, do risco dos produtos de investimentos. E isso é natural, né? Então, com o decorrer do tempo, você vai conseguindo ter mais segurança e começar a investir em classes de ativos que têm mais risco. Porém, nesse momento de reserva de emergência, a gente não fala em momento algum em produtos que possuam risco. A gente vai estar trabalhando basicamente tesouro direto e títulos bancários, né? Eu citei uma terceira opção de fundos de investimentos de liquidez diária. Esses, porém, não possuem a garantia do tesouro direto, nem mesmo a garantia do FGC. Então, em comparação aos dois primeiros, esse seria um investimento que pode te trazer um desconforto maior. Mas isso a gente não tem necessidade de trabalhar, mas é uma das possibilidades que às vezes tem uma rentabilidade um pouco melhor que até mesmo o próprio Tesouro Direto ou até mesmo os CDBs, beleza? Então, seguindo, uma vez que você construiu o seu colchão de emergência, né, a sua reserva de emergência, a gente passa para os outros produtos de investimentos. Aqui, mais uma vez, eu vou falar dos títulos de renda fixa e também os títulos do Tesouro Direto. Aqui a gente já abre uma gama maior. E aqui a gente está falando de produtos tanto de curto, médio e longo prazo. De certa forma, uma vez que você possui a sua reserva de emergência, você pode buscar investimentos de médio prazo, perdão, que você vai ter investimentos ali no horizonte de 3 a 5 anos. Então, uma vez que a sua reserva de emergência está disponível em produto seguro e com liquidez, o próximo passo é construir esses investimentos de médio prazo. Então, a gente tem hoje, principalmente, né, com a elevação da taxa Selic, que impacta diretamente os títulos bancários e o próprio Tesouro Direto, hoje já encontramos taxas de 16% ao ano para títulos pré-fixados. E aí você me pode perguntar, mas Igor, o que é título pré-fixado? Então, dentro da renda fixa, a gente tem basicamente três classes de ativos. Nós temos os ativos pós-fixados, os títulos pré-fixados e os títulos indexados a alguma taxa. Então, por exemplo, o título pós-fixado, ele, como o próprio nome diz, ele é pós-fixado, ele tem uma variação tanto na alta como na queda da taxa Selic. Então, ele acompanha a evolução da taxa de juros no Brasil. Então, se a gente está em momentos de alta de taxa Selic, esse produto pós-fixado tende a diminuir. Então, se a gente tem um momento de queda da taxa de juros, essa taxa, né, pós-fixada tende a aumentar. Porém, ele tem uma tendência de acompanhar, na maioria das vezes, os títulos pré-fixados. Né? Os títulos pré-fixados, como o próprio nome diz, na contratação ele já é precificado, como eu dei exemplo. Hoje a gente já possui na plataforma títulos bancários para 2029, 2028, pagando 16% ao ano. Então, uma taxa muito elevada, né? Dado que hoje a nossa taxa de juros é em 12,25%. Mas como o mercado já prevê que a taxa de juros no final do ano vai estar em torno de 15%, o mercado já antecipa esses títulos para vencimentos no médio prazo.
né? Além disso, a gente também possui os títulos indexados. Geralmente, existe uma quantidade maior de títulos indexados à inflação. O que significa? É uma taxa pré, e hoje, né, dada a taxa de juros alta, a gente tem títulos pré na faixa de 8% mais inflação. O que significa isso? Que você vai receber uma taxa real de 8%. Então, dentro ali dos produtos pré-fixados e pós-fixados, nós estamos falando de rendimento nominal. E o que significa? Significa que para você encontrar a taxa real, você precisa diminuir a inflação do período. Então, nesse caso, se você contrata hoje uma taxa pré-fixada de 16%, daqui 2 anos, né, você vai receber praticamente 32% de juros desse período. Porém, você vai precisar diminuir dessa taxa de juros, né, dessa taxa nominal, a inflação. Então, existe uma previsão de mais ou menos de 5 a 6% de inflação. Então, no final, você vai ter um rendimento real por volta de 26% no período. Então, o que se dá a diferença entre os produtos indexados para os produtos pré-fixados e produtos pós-fixados diz respeito à inflação já ser implícita, né? Então, aqui no título indexado, você tem ali você já conhece qual que vai ser a sua taxa real. Então, quando ele é indexado, ele vai estar lá, taxa pré de 8,5 mais inflação. Então, significa que toda a inflação do período ele já vai carregar e você vai receber líquido aquela taxa pré-fixada. Então, dentro do horizonte de renda fixa, a gente tem investimentos de curto, médio e longo prazo. E aí, aqui vale a atenção da seguinte forma. É importante, em momentos de alta de taxa Selic, taxa de juros, a gente ter algumas alocações de médio a longo prazo pré-fixada. Porque, como eu disse, hoje nós temos uma taxa de juros de 12,25, mas já encontramos títulos no primário, né, que é oferecido diretamente na plataforma, que o cliente pode acessar ou até mesmo através da assessoria, pagando aí já 16%. Então faz total sentido você ter parte da sua carteira em títulos pré-fixados para você garantir essas taxas elevadas. Por outro lado, também é importante você ter parcela da sua carteira em títulos pós-fixados, porque a gente não sabe se após 2025 a gente vai ter um limite só de 15% de taxa de juros. Então, digamos que você coloque todo o seu patrimônio em título pré-fixado de 16% hoje, em janeiro de 2025. Mas digamos que o cenário se torna pior do que está hoje e em 2026, janeiro de 2026, a nossa taxa Selic chegou a 17%. Isso é um caso hipotético, mas consideramos que, tendo uma taxa de juros a 17%, você contratou um título em janeiro de 2025 a 16%. Então, de certa forma, você está perdendo a oportunidade de ter um rendimento de 17% em janeiro de 2026. Então, por isso não faz sentido você alocar todo o seu recurso em só um título, em só uma classificação. Então, eu gosto muito do conceito do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala muito sobre se pagar primeiro, né, que é o nosso primeiro passo aqui na nossa jornada de investidor, que você precisa conhecer as suas despesas, ter um planejamento para aplicar, e quando você faz esse projeto, né, esse planejamento, você executa de forma mais rápida possível. Então, por exemplo, você recebe seu salário, seus dividendos, o seu faturamento, e a primeira coisa que você deveria fazer é separar a parcela que vai para investimentos. Então, esse é o termo pague-se primeiro. E o segundo conceito que Robert Kiyosaki usa no seu livro é sobre diversificação. Então, ali no livro ele fala muito sobre empreendedorismo, fala sobre investimento em imóveis, fala em investimento
em mercado financeiro, enfim, ele tem uma visão muito ampla sobre diversificação, além de várias outras dicas sobre controle financeiro, sobre empreendedorismo, sobre aproveitar oportunidades no mercado imobiliário, enfim. É um livro muito rico e é uma indicação que eu sempre faço para os meus clientes e também nas palestras que eu ministro. Então, trazendo aqui, né, um resumo da parte de renda fixa. Então, basicamente, a gente tem investimentos de curto, médio e longo prazo em 3 classes: pré-fixado, pós-fixados e indexados a algum índice, né? Então, geralmente é indexado à inflação, mas existem outros indexes, né? Outros índices que também é possível você encontrar no mercado financeiro. Mas, de modo geral, o que é atrelado à inflação, eu acredito que seja mais vantajoso. Mas sempre que você tiver a oportunidade de fazer uma alocação, é importante você avaliar nas 3 classes para ver qual que está sendo mais vantajosa e, principalmente, ter uma visão macroeconômica para saber se você está fazendo uma alocação correta. E aí, uma vez que a gente tem a nossa reserva de emergência, tem aplicações em renda fixa e o seu perfil de investidor evoluiu, pode ser o momento de você começar a investir em renda variável. E como o próprio nome diz, ele tem uma oscilação, né? Ele tem uma variação. Diferente dos títulos de renda fixa que você contrata uma taxa e no vencimento você recebe aquela taxa contratada, aqui em renda variável você não tem essa garantia, né? Existem estudos passados que a gente pode projetar um rendimento futuro, mas só que isso não é garantia. E sem contar que dentro da renda variável a gente possui uma oscilação diária. Então existe uma negociação daquela empresa, daquele papel, todos os dias. E muitas vezes questões políticas, questões econômicas internas e externas afetam diretamente as ações. Então, aqui fica o convite, principalmente para quem está iniciando os investimentos, né? Após montar a reserva de emergência, ter alocações de médio e longo prazo em renda fixa e assim você desejar investir em renda variável, começar com empresas que já estão consolidadas, né? Então, geralmente são empresas que são pagadoras de dividendos, que pagam recorrente os dividendos aos acionistas, né? Então, uma boa alternativa para quem está iniciando os investimentos na parte de renda variável é buscar investimentos, né, de ações que são pagadoras de dividendos. Então, o primeiro passo seria você buscar empresas que são já consolidadas e que possuem lucros recorrentes e crescentes, né? Não basta ela ter lucros no passado, mas só que esse lucro foi diminuindo no decorrer do tempo. É importante fazer essa análise para que ela seja uma empresa que esteja em constante crescimento e que ela tenha um lucro cada vez mais crescente, porque uma vez que o lucro dela é crescente, os seus dividendos também serão crescentes, né? Então, é importante pensar nesse sentido. E aí uma segunda alternativa seria também as pequenas empresas, né? As small caps, que são empresas em crescimento. Aqui seria mais uma especulação, né? Que você pode investir numa empresa hoje que está começando a ter um crescimento e daqui a 1 mês, 2 meses ela ter algum problema interno e ela não entregar o resultado que se esperava. E com isso você ter perda dentro dessa classe. Porém, da mesma forma que existe essa possibilidade de perda, também existe uma possibilidade dela crescer mais do que o esperado. Então, como no passado a Magazine Luiza, teve um crescimento exponencial, outras empresas podem surgir. Porém, este momento não seria um momento para investir em small caps, né, que devido o mercado estar bastante volátil e com as questões políticas, econômicas, sejam internas ou externas, essa parte de small caps está sofrendo bastante. Então, dentro de ações, a gente tem essas duas possibilidades basicamente, porém, em cada classe, né, seja de dividendos ou small caps,
nós possuímos também vários setores. E aqui, mais uma vez, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Aqui, quando você começar a investir em ações, não foque somente em um papel, né? Busque sempre fazer uma diversificação em setores. Com isso, você também vai diminuir consideravelmente os seus riscos. Seguindo aqui, dentro da parte de renda variável, a gente também entra nos produtos de fundos imobiliários. Aqui, os fundos imobiliários possuem o mesmo perfil das ações e principalmente as ações pagadoras de dividendos. Aqui você vai receber todos os meses rendimentos dos aluguéis desses fundos imobiliários. Com isso, você vai ter um crescimento exponencial uma vez que você reaplica esse dividendo. Então, o foco principal nos fundos imobiliários é você continuar fazendo aportes e continuar também incluindo os rendimentos, né, que o fundo imobiliário paga. Então, com isso, você vai ter um crescimento exponencial, porque serão juros sobre juros, né? E aqui, mais uma vez, vale a ressalva de diversificação. Aqui também a gente possui várias classes, seja lajes, seja logística, seja inclusive na parte agro, né, na parte de fazendas, já possuem fundos imobiliários que têm essa tese de investimentos. E aqui um ponto também que sempre é importante ressaltar é que os rendimentos, tanto dos fundos imobiliários como os dividendos, até hoje, né, eles são isentos para a pessoa física. Existem várias questões para a mudança desse perfil, mas até o momento ainda continuam isentos, né? Então é uma boa alternativa para você ter um rendimento isento que você pode continuar reinvestindo e com isso ter mais resultado e ter um crescimento exponencial no seu patrimônio. E aí, por último, dentro de renda variável, a gente pode entrar na parte de derivativos. Esse já é um perfil mais agressivo, mais sofisticado, né? Então a gente tem o perfil de investidor conservador, moderado e sofisticado dentro aqui do BTG, né? Então esse perfil sofisticado é para clientes que já aceitam um pouco mais de risco, né? E aqui dentro de derivativos a gente vai utilizar as próprias ações ou até mesmo as próprias commodities para poder fazer esse tipo de operação. E aqui os derivativos funcionam como contratos, né? Contratos de compra ou venda. Então, para que você possa fazer um contrato de compra do papel do Banco do Brasil, você precisa que alguém tenha esse contrato de venda. Então, sempre que tiver uma oferta de compra, é necessário ter uma oferta de venda. E com isso aqui a gente consegue fazer várias estratégias, seja para proteção ou também até mesmo para especulação. Aqui a grande vantagem é que você muitas vezes não precisa ter o próprio papel para poder especular. Você consegue fazer lançamentos e fazer compras, né, de papéis somente com essa assinatura desse contrato, né, com essa oferta desse contrato. E na data, se a operação for com resultado positivo, você ter ali o seu retorno financeiro. Mas aqui também é um grande horizonte, né, nesse conteúdo aqui. É só para trazer as possibilidades que existem dentro da parte de renda variável. E aqui, por mais que praticamente todas as operações elas possuem um perfil de curto prazo, que você pode comprar e vender no mesmo dia, inclusive, aqui você precisa ter uma visão de longo prazo também. Sempre oriento os meus clientes que têm o perfil para construção de patrimônio, não são clientes que estão em busca de fazer um day trade, um swing trade, eles buscam construir um patrimônio. Aqui é importante também, ao investir em renda variável, você possuir essa visão de longo prazo. E sempre que você for investir em renda variável, você tem que sempre ter o conceito de comprar na baixa e vender na alta, né? Então, o mercado de renda variável ele é contra-intuitivo, né? Então, quando você ouvir alguém falar assim, comprem empresa Y, você vai perceber que vai existir uma alta muito grande nesse papel, porque muitas pessoas começaram a comprar esse papel.
Porém, quem está comprando, depois que essa pessoa falou, esse influencer, que geralmente acontece muito, esse papel já passou do preço justo, né? Então ele já está caro. Então quando você compra nessa recomendação, você já perdeu o tempo, né? O time de poder fazer essa compra. Com isso você com certeza estará fazendo uma compra cara. E qual que é o problema disso? É porque se existe essa recomendação e existe um grande volume de compra, qualquer correção desse papel, se você sair antes de realizar o lucro, você vai estar incorrendo em perda. E aí você teve perda tanto na compra como também na venda. Então, sempre que você for investir em renda variável, tenha esse pensamento de longo prazo. E não invista com indicações de gurus, de influencers, enfim, pessoas que tragam recomendações, principalmente ali na parte de small caps, né, que são empresas que estão em crescimento, que não têm lucros recorrentes, pode ser uma boa alternativa, como também pode ser uma péssima alternativa. Então, sempre que você estiver iniciando seus investimentos em renda variável, busque uma visão de longo prazo e principalmente buscando ações de empresas pagadoras de dividendos. Para que elas sejam pagadoras de dividendos, elas precisam ser empresas já consolidadas e com lucros recorrentes crescentes. E por outro lado também você pode estar investindo em fundos imobiliários que possuem também os rendimentos, né, como ali os dividendos. E a grande vantagem dos fundos imobiliários é que eles têm uma volatilidade um pouco menor que as ações. Então, também traz mais conforto para quem está iniciando os investimentos na parte de renda variável. E aí, por último, e não menos importante, e tem sido motivo de muitos comentários e de muito estudo também, é a parte de investimentos internacionais. Hoje, existe uma possibilidade muito grande de você fazer investimentos diretamente nos Estados Unidos. Diferente de 1 ano, 2 anos atrás, que era um pouco mais complicado, né? Então hoje várias plataformas, inclusive o BTG, possui a plataforma de investimentos internacionais para brasileiros. Isso com uma conta já nativa dentro da conta do BTG Investimentos no Brasil. Então hoje você pode seguir 2 vias. A primeira, enviando recurso para uma conta corrente nos Estados Unidos. Então com isso você vai ter um cartão de débito, você pode fazer compras online, compras presencial aqui no Brasil ou até mesmo nas suas viagens para os Estados Unidos, Europa e Ásia, enfim, para qualquer lugar do mundo, você pode utilizar o seu cartão de débito em dólar. Então, o primeiro passo, né, essa possibilidade de você ter dólar à sua disposição em um cartão de débito, né, para tanto compras aqui como fora do Brasil também. E a segunda alternativa seria também a conta de investimentos. Aqui você vai ter o maior mercado de investimentos disponível na palma da sua mão, né, com ações, com ETFs, que é muito forte nos Estados Unidos, e também hoje é possível você investir em renda fixa americana, né, que hoje está aí, já está nas máximas históricas da taxa de juros. Então, hoje você encontra títulos de renda fixa do Tesouro dos Estados Unidos, que é o título mais seguro do mundo, pagando em torno de 4 a 5% de juros ao ano. Aí você pode falar, Igor, no Brasil eu tenho títulos bancários de 16%, não compensa eu aplicar num título de 4 a 5% nos Estados Unidos. Porém, compensa sim, porque a gente está falando da maior economia e a economia mais sólida do mundo. Sem contar que a gente está falando da grande possibilidade da valorização da moeda americana. Então, ano passado, né, final de 2023, a gente teve ali uma grande alta do dólar e por fim, ali meados de novembro, teve uma queda muito forte, com o dólar a 4,78. Porém, com as mudanças aí no cenário econômico, no ano passado, né, no final de 2024, a gente teve uma elevação muito grande do dólar, chegando a mais de R$ 6. E ele continua ainda hoje na faixa de R$ 6.
Então existe uma projeção que essa alta continue. Mas por que que esse dólar é tão descolado e é tão valorizado em comparação com o real? Aqui a gente pode trazer uma questão histórica que diz respeito à nossa própria inflação. Então a nossa inflação ela traz um custo alto para a moeda norte-americana. Então a nossa moeda se torna desvalorizada. E sem contar vários outros fatores que podem interferir na questão da nossa cotação do dólar. Então, pensando num cenário que a gente está com uma moeda sólida, maior mercado mundial, né, numa economia forte, você tem a possibilidade de investir tanto em moeda corrente, né, na conta corrente, que você pode deixar o dinheiro à disposição, seja para viagens, para compras, enfim. Você tem à disposição ali o dólar no seu cartão, na sua conta corrente, como também pode ter a conta de investimentos, seja em renda variável, seja em renda fixa, com várias outras possibilidades. Um outro mercado que a gente também possui dentro já da plataforma do Banco BTG diz respeito às criptomoedas. Então, existe aí uma grande expectativa principalmente com o Bitcoin, com a eleição do Donald Trump, né, que traz aí uma visão mais otimista para o Bitcoin em especial, onde Trump, na sua própria campanha, sinalizou que iria montar uma reserva federal em Bitcoin. Então, com isso, os preços desde a sua posse têm oscilado bastante e a expectativa é que o preço do Bitcoin aumente cada vez mais, né? E se confirmada essa sinalização do atual presidente dos Estados Unidos, esse Bitcoin vai aumentar cada vez mais. Então, aqui dentro da plataforma a gente possui também várias moedas, em especial, né, as principais moedas ali, tanto Bitcoin como Ethereum, né, que são as pioneiras e mais consolidadas, sem contar que a gente também tem várias outras moedas. Então, dentro desse horizonte de renda variável, né, a gente possui aí também as criptomoedas, né, então, que completa ali o universo de renda de investimentos, né? Então, uma vez que você tem ali o seu orçamento já estabelecido, né? Você tem uma organização financeira e você consegue ter sobras constantes, né? Você consegue ali fazer investimentos. E aí surgiu até uma pergunta em uma das palestras, e até numa caixinha de perguntas no Instagram, que diz respeito a como começar, né? Igor, eu vou começar agora, tenho pouco dinheiro, como que eu vou fazer? É muito pouco. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: mais importante é você iniciar, né? Você hoje, se você vai começar a investir com R$ 50 num CDB de liquidez diária, você não tem um horizonte de estar investindo, quem sabe, em criptomoeda, né? Então, você também não tem uma expectativa de investir em uma ação nos Estados Unidos com uma conta internacional. E está tudo bem, não tem nenhum problema. A questão é, se você não começar, você nunca vai ter essa expectativa. Então, uma vez que você inicia e trabalha esse seu orçamento doméstico, você tem a possibilidade de alcançar os seus objetivos. Então, dentro da jornada do investidor, a gente passa por essa segunda etapa de investimentos, que ela inicia basicamente com a sua reserva de emergência. Então, o primeiro foco, né, seu primeiro objetivo não é alcançar R$ 1.000.000, é alcançar a sua reserva de emergência. Uma vez que você tem a sua reserva de emergência, você pode focar em R$ 100.000. E aí, uma vez que você conseguiu alcançar um montante de R$ 100.000, aí sim, você já pode começar a pensar no seu primeiro R$ 1.000.000. Então, esse assunto é um assunto bastante extenso, né? Então a gente poderia ficar aqui por muito tempo falando de cada classe, de cada tipo de investimento, mas o que eu quero trazer nesses vídeos é algo simples, né? Para poder abrir a sua mente e assim, com o tempo, né? Com os próximos vídeos, a gente vai aprofundando em cada tipo de investimento, em cada classe de investimento. E aí fica mais uma vez o convite
para você curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acredita que faça sentido e também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever também, tá bom? Então, desejo aí sucesso na sua construção da sua reserva de emergência e também na construção dos seus investimentos de curto, médio e longo prazo. E qualquer dúvida que você tiver, é só mandar aí nos comentários que eu terei muita alegria de responder. Grande abraço!